Boa noite, vamos a isso então. Isao, são, portanto, assuntos que nós já viemos abordando desde a última terça-feira. Já estávamos aqui a antever o que é que esta cimeira da União Europeia nos podia aguardar, depois do encontro que antecedeu esta cimeira, mas o certo mesmo é que esperava-se que as negociações acontecessem para qualquer um dos lados, mas em uma hora aquilo que se previa que pudesse levar mais tempo ficou resolvido, o bloqueio foi levantado, ou seja, o veto foi levantado e a cimeira aprovou também este pacote de ajuda à Ucrânia. Sim, Dorvaldo, e também já analisamos aqui ao longo da semana o encontro entre dois ministros de Relações Exteriores da Ucrânia e da Hungria, Certo. onde teriam tido, não é, a possibilidade de sanarem o irritante que terá também provocado o veto constante da Hungria à aprovação deste pacote de ajuda à Ucrânia. E depois, em dezembro, também houve, não um encontro em si, mas acho que foi em novembro do ano passado, a quando da tomada de posse do presidente da Argentina, Milei, também analisamos um tete-a-tete que houve entre o presidente Zelensky e também o primeiro-ministro da Hungria para tentar ver se o primeiro-ministro da Hungria pudesse aprovar este pacote de ajuda à Ucrânia no mês que iria acontecer, no caso concretamente de dezembro, também não aconteceu. Bem, desta vez parece que aconteceu. A Hungria terá imposto duas condições que eventualmente foram satisfeitas. Uma delas foi a que este pacote de ajuda financeira à Ucrânia pudesse passar a ser revisto anualmente, porque este pacote vai abarcar 4 anos, isto é, vai de agora até 2027, e também que a Comissão Europeia tente averiguar se esses fundos vão ser bem canalizados para os fins predestinados. Mas também sabe-se que a Hungria nestas relações é muito pragmática. Eventualmente, do conjunto de pacotes financeiros aprovados, haverá qualquer outro fundo do interesse da Hungria. Basta ver que a Hungria tem vindo a reclamar o desbloqueio de 20 bilhões de euros ligados, enfim, a um programa europeu bloqueado porque a União Europeia pensa que não está a ser cumprido o Estado de Direito da Hungria, a parte como acontece, por exemplo, na Polónia, também tem fundos bloqueados em função da reforma da justiça e, quiçá, com esta aprovação, a Hungria poderá ver desbloqueados esses fundos que lhe interessam. De resto, eventualmente, também como aconteceu na cimeira do ano passado, quando a Ucrânia lhe foi garantido o status de candidato, de país membro, de país candidato à União Europeia, com a Hungria, que terá sido, com o primeiro-ministro inglês, que terá sido convidado a sair da sala no momento da votação, eventualmente, quer dizer, é possível que também desta vez, se ele não votasse a favor, poderia ter sido convidado a sair da sala, não é? Para deixar o espaço para os outros poderem votar. E também há quem ventilasse que se a Hungria voltasse a vetar esta ajuda, poderia passar por um mecanismo de sanção que é previsto por uma das normas do direito comunitário europeu. Bem, a Hungria, o veto caiu e desta vez aprovou esta ajuda à Ucrânia, que é uma ajuda avaliada em 50 bilhões de euros, 33 dos quais são empréstimos, e só 17 que são, enfim, financiamentos do fundo cativo. Quer dizer que a Ucrânia tem esses dinheiros para, segundo esta norma, para velar pela sua reconstrução, a modernização e também reestruturação, eventualmente já olhando para o período pós-bélico, não é? Porque este programa vai até 2027, quiçá até ali este conflito terminará e a Hungria, isto é, a Ucrânia poderá usar desses fundos para a sua reestruturação. Se estes fundos não foram suficientes, eventualmente, como diz também o presidente do Conselho Europeu, os Estados Unidos estarão atentos e, quem sabe, poderão, nos próximos tempos, o Congresso poderá eventualmente discutir também a aprovação de um outro pacote de fundos financeiros para a Ucrânia, desta vez destinados para o seu setor da defesa e segurança. Então, me parece que são fundos mais ligados
a questões internas, de reestruturação da sua economia, de modernização do país e menos para fins militares. Mas num país que está em conflito militar com outro, não seria de estranhar se também parte desses dinheiros fossem canalizados para o reforço do sistema de defesa e segurança da própria Ucrânia. Certo. Isao, parece que a Ucrânia tem a bola toda, pelo menos em termos de destaque aqui hoje na nossa análise. Vamos voltar a falar sobre a Ucrânia, mas numa outra vertente. Acontece que o Tribunal Internacional de Justiça rejeitou as acusações da Ucrânia de financiamento de terrorismo da Rússia. Sim, Dervaldo, esta é uma queixa que a Ucrânia apresentou em 2017, não decorre deste conflito atual de 2022, mesmo se há uma conexão causal, né, deste conflito atualmente em curso. Em 2017 apresentou ao TJ duas queixas, uma ligada à violação da Convenção sobre financiamento ou supressão de financiamento ao terrorismo, e a outra ligada sobre a proteção contra a discriminação racial. Na ótica da Ucrânia, a Rússia teria violado essas duas convenções por ter permitido, isto na ótica da Ucrânia, naturalmente, de a Rússia ter permitido que grupos separatistas pudessem usar o território de Donetsk para minar a estabilidade e a segurança da Ucrânia, e em relação a outra convenção, por a Rússia ter alegadamente violado os direitos civis, políticos das minorias ucranianas e tátaras que se encontram na Crimeia. Ora, a jurisdição do TJ diz que, no geral, a Rússia não violou essas duas convenções, mas considerou-a como tendo violado pelo menos dois pressupostos de cada uma dessas convenções. O primeiro pressuposto é o facto de a Rússia não ter efetuado uma investigação, porque, de acordo com o artigo 9º da Convenção sobre a Supressão ao Financiamento do Terrorismo, obriga que o Estado, uma vez em posse dessa informação, tende a efetuar uma averiguação para, eventualmente, detectar os seus cúmplices e serem responsabilizados, e a Corte achou que a Rússia, neste quesito, falhou. E também a Corte diz que a Rússia falhou pelo facto de, enfim, ter eventualmente discriminado o sistema educativo da Crimeia por eventualmente não ter defendido o direito das minorias ucranianas e tátaras de se formarem as suas línguas nacionais, isto é, o ucraniano e a língua tátara. Mas o resto, a Corte rejeitou, como também disseste bem, quaisquer outras acusações ligadas a este caso. E também a Corte achou que a Rússia terá violado o pressuposto, um preceito que é característica da minoria tátara, que é uma minoria de origem otomana, muito antiga naquela região da Crimeia. Tem um conselho chamado Mejlis, que é uma espécie de conselho executivo, que é composto por 33 membros, e estes membros são, por sua vez, indicados por um outro conselho representativo, que é uma alta autoridade política da comunidade tátara, chamada Kurulai, e este mecanismo de representação das minorias tátaras na Crimeia e até de intermediação para com as instituições governativas da Crimeia, segundo a Corte, a Rússia também terá violado estes pressupostos. Isto tudo, não é, fez com que a Corte decidisse que a Rússia violou esses pressupostos por ter eliminado este princípio, este pressuposto da representatividade das minorias tátaras na sua relação para com a Rússia, no caso concreto, enquanto Estado que detém, de facto, a soberania sobre a Crimeia, ou então até em relação à própria Ucrânia, enquanto Estado que, de lei, é quem tem a soberania sobre a Crimeia. Bem, a ver, vamos qual será a reação da própria Rússia, mas, no geral, do conjunto das acusações não foram provadas pela Corte, mesmo se, na justificação de cada um dos juízes, alguns dos juízes terão mesmo dito que a Rússia, no seu conjunto, violou muito desse pressuposto.
mas como a Corte decide por maioria, então a maioria dos juízes da Corte decidiu que a Rússia, no conjunto, violou apenas dois pressupostos de tantos quantos acusações que a Ucrânia terá apresentado àquela Corte em 2017.